Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje tenho aqui comigo, para um papo que eu tenho certeza que vai ser muito especial, 3 ilustres professores civilistas renomados, que eu vou apresentar agora. O primeiro deles, professor Flávio Tartucci, nosso parceiro aqui da casa, relator geral da Comissão de Juristas da Revisão e Atualização do Código Civil. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, honra é minha. ASP, estou sempre às ordens da associação. Professora Angélica Carlini, presidente do IBDConte, renomada civilista também, membro da Comissão de Juristas. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A ASP é minha casa também, de longa data, desde o início da minha advocacia. Um orgulho estar aqui. E por último, mas não menos importante, professor Maurício Bonazar, muito obrigado por aceitar nosso convite. Meu querido Rogério, é uma alegria estar aqui, sendo recepcionado por você, um advogado de uma longa tradição de juristas, alguém que trabalha pela advocacia e trabalha pela ASP, essa associação que tão bem nos acolhe. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Vamos então conversar um pouco sobre a reforma. Podemos falar em reforma, melhor falar em revisão e atualização. Professor Flávio, a Comissão de Juristas foi instalada em 4 de setembro de 23. Exatamente. Como que começou essa história? Muito bem. Primeiro, eu gosto sempre de esclarecer, não temos um novo Código Civil, não é um projeto de novo código. A gente continua com a mesma estrutura do código atual. O novo Código Civil é esse, continuará sendo o Código de 2002. Fizemos a manutenção de princípios, de regras fundamentais, gosto sempre de lembrar o 113, o 187. E, na verdade, Rogério, essa ideia de reforma ela surgiu em jornadas de direito civil. Já temos 9 jornadas de direito civil que o Conselho de Justiça Federal organiza com o STJ. São mais de 600 enunciados doutrinários sobre esse código, que já mostra, né, se fosse um código tão bom assim, que não precisa de nenhum reparo, não precisaríamos de 600 enunciados doutrinários para interpretar esse código. E eu me lembro que na jornada de 2018, que foi a 8ª jornada, a penúltima, já foi formada uma comissão de reforma e atualização. Na época, quem organizou foi o ministro Sanseverino, e ali foi montada uma comissão para receber propostas de atualização. Veio a pandemia, e já se falava, né? Já se ouvia falar na necessidade de se atualizar o código, e eu digo isso na institucionalidade brasileira, né? Especialmente no judiciário, no legislativo, na academia também, mas acho que mais no legislativo e no judiciário, até que na última jornada, 9ª jornada de direito civil, né? O Bonazar estava lá também, foi em 2022, volta da pandemia, a gente de máscara ainda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve na abertura, né? E eu gosto sempre de dizer isso, a iniciativa e a liderança dessa reforma é do ministro Luiz Felipe Salomão, uma das grandes lideranças do direito brasileiro e do judiciário brasileiro. E ali, eu lembro bem de uma reunião lá dos coordenadores depois da abertura, foi dito ali que possivelmente em breve, isso uma conversa rápida, ouvindo o ministro Salomão e o presidente Rodrigo Pacheco, sairia uma comissão de juristas muito em breve para fazer a reforma. E uma última nota, nessa jornada já houve uma comissão de novos direitos e novas tecnologias dentro do direito civil, já dando um norte para nós. Entendi. Bom, para situar também o nosso ouvinte, a próxima pergunta que eu vou fazer para a professora Angélica sobre metodologia. O professor Flávio é o relator geral, o presidente da comissão é o ministro Luiz Felipe Salomão. Isso. Os relatores gerais são o professor Flávio e a professora Rosa Neri. Isso. E o ministro Belize, Marco Aurélio Belize, é o vice-presidente da comissão. É verdade. Então, presidente, ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente, ministro Belize, relatores gerais, Flávio Tartucci e Rosa Neri, e aí foram divididas 9 subcomissões. Isso, 38 membros no final, com algumas saídas, mais 5 consultores, aliás, Bonazar foi um deles, uma comissão com 43 pessoas em 9 comissões temáticas. Parte geral... Obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família, sucessões, empresa e digital. Perfeito. Professora, pegando esse gancho, como que funcionou, como que tem funcionado a metodologia dos trabalhos?
Essa é uma questão importantíssima para a gente tratar, porque o direito é muito pouco afeito à metodologia. Nós gostamos muito no direito dos argumentos de autoridade, mas criar uma metodologia é dificílimo para nós, em geral. Claro que existem as honrosas exceções. Essa comissão, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, desde o início ela tinha uma metodologia traçada que incluía as datas de entrega, os prazos de entrega, o que para nós todos do mundo do direito também não é nenhuma novidade. Nós trabalhamos o tempo todo Estamos com prazo muito acostumados com isso. E por que eu estou te falando isso? Porque eu me assusto hoje quando pego nos jornais, nos grandes jornais aí, na imprensa brasileira e também nas redes sociais e nos sites, enfim, em todos os locos onde circulam hoje as opiniões em redes sociais, eu fico assustada quando as pessoas dizem foi muito rápido. Muito rápido. Ora, o que é rápido? E o que é devagar? É tão objetivo quanto dizer é longe ou é perto. Longe e perto do que, Tuti? Rápido ou devagar em relação ao que, Tuti? Isso é falta de método. Agora, quando você tem método, você tem caminho. E o caminho te ajuda a cumprir prazos ou a descumpri-los. Qual era o caminho? Todo esse manancial que vinha das jornadas. Isso era atualização. E tudo que estava julgado pelo STJ, pelo STF. A atualização. E revisão. Aquilo que os doutrinadores já apontavam como problemático em 2002, quando o código foi aprovado, e em 2003, quando ele entrou em vigor. Tudo que já era apontado lá atrás, como equívoco, como uma redação que não estava tão clara, como um erro mesmo, nós tínhamos ali, conceitualmente, erros, que depois meus colegas podem até mencionar aqui. Tudo aquilo que os doutrinadores já apontavam, olha, vamos resgatar com os doutrinadores e trazer para cá. Bem, mas quais doutrinadores? Tinha método para isso também. E o método era, quem são os doutrinadores mais citados pelo STJ? Quem são? Vamos identificá-los e vamos beber nessa fonte. Com esse método colocado na mesa, foi muito simples para cada um de nós, membros das subcomissões, cumprir os nossos prazos. Qual era o nosso prazo? Entregar até 15 de dezembro para os relatores gerais. E nós trabalhamos para isso. Subdividimos entre nós a comissão de contratos. Nesse momento houve algumas audiências públicas, não foi? Sim, a subcomissão de contratos, por exemplo, subdividiu os temas. Eu fiquei contrato de transporte, contrato disso, contrato daquilo, de seguro, enfim. Depois nós nos reunimos, a subcomissão se reuniu, nos reunimos com os relatores que, por método, acompanharam todas as reuniões de todas as subcomissões. Ou seja, quando chegou para eles no dia 15 de dezembro, não tinha nenhuma grande novidade. Eles sabiam o que estava acontecendo. Nós tivemos as audiências públicas, nós tivemos a contribuição de 500 entidades. Por isso os colaboradores os consultores foram tão importantes desde lá de trás. Maurício Bunazar não chega como consultor e cai de paraquedas ali na última hora. Ele vinha acompanhando todo esse trabalho há muito tempo e os outros consultores também. Aí foi possível, sim, cumprir os 180 dias sem nenhum problema. É como cumprir prazo de contestação, prazo para embargos, prazo para recurso de apelação. Simples assim. Você tem o método e você tem o prazo. Por isso que me assusta quando as pessoas dizem não foi o tempo ideal. Aliás, eu não li ainda em nenhum lugar qual é o tempo ideal para fazer código. 10, 20, 30? Ou o tempo que o de 2002 ficou dormindo nas gavetas, até que por uma questão de ordem puramente política, ou então o senador Antônio Carlos Magalhães dissesse, eu não quero discutir essas bobagens da imprensa, eu vou discutir, e faltava alguma coisa importante, ele disse, o novo Código Civil, que estava dormindo nas gavetas do Senado. E ele, para livrar de um problema de votação, que divulgaram lista, para livrar da pressão da imprensa, ele trouxe isso. É esse o tempo ideal que vai nos servir de modelo? Não. Eu prefiro o sistema que a comissão usou, presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Desculpe se eu me alonguei. Imagina. Muito interessante. Faz sentido, sim. O tempo
com as críticas ou não, dá para ver, e realmente a gente acompanhou isso, né? A ASP, a gente organizou aqui o primeiro ciclo de debate, estamos nesse mês de junho fazendo o segundo ciclo de debate, para debater como ficou o relatório final, o anteprojeto, mas já naquele momento, quando vários dos membros das comissões foram gentis o suficiente para atender o nosso convite e participar aqui de vários colóquios no mês de novembro, na época, era isso que a gente acompanhava mesmo, pelas audiências públicas no YouTube, e a gente via que o que estava acontecendo com muita organização. Se esse tempo não é adequado para a opinião de outras pessoas, eu não sei. Mas o que estava organizado, isso realmente estava. Só acrescentar uma coisa. Claro, esse tempo, claro. Na verdade, ele é regimental das comissões de juristas, né? E essa foi a maior comissão de juristas da história do Congresso Nacional. Com 6 ministros do STJ, julgadores, professores. O tempo regimental era de 180 dias. Mulheres. Mulheres que participaram. Primeira vez que o código é alterado por mulheres, né? E havia a possibilidade de mais 90 dias, mas o ministro Luiz Felipe Salomão, muito zeloso com prazos, ele quis entregar no prazo e foi entregue, né? Então ainda há essa questão de que o tempo é regimental. Desculpa, o relatório foi entregue 15 de abril? 17 de abril, isso mesmo, só para situar o nosso ouvinte. Professor Maurício. Muito bem. Eu quero só fazer uma nota Qual importante. foi a participação de um membro consultor? Dá palpite. Consultor É isso? Só dá palpite. Só dá pitaco que atrapalha os outros, quem está trabalhando de verdade. Na verdade, Rogério, foi uma grande alegria poder participar desse momento histórico do direito brasileiro. Isso é uma honra que eu vou carregar para sempre. E ser consultor me permitiu passear por todos os livros, ter uma visão geral do código. E eu contei com a generosidade de todos os relatores. Todos. Me ouviram as bobagens que eu tinha para falar, pediram minha opinião. Então foi algo que realmente me enriqueceu muito. E eu espero ter podido contribuir. Eu fiz o melhor que pude. Não que isso seja o suficiente, mas fiz o melhor que pude. Mas eu queria colocar algumas questões muito rápidas aqui sobre esse negócio de tempo, né? Porque isso está na ordem do dia, né? Quando você pega a legislação, por exemplo, a Constituição Federal, você tem lá algumas normas dispositivas que dizem, olha, de tanto em tanto tempo isso aqui vai ser revisto, daqui 10 anos, daqui 5 anos. O Código de 2002, ele está sendo pensado, vamos colocar, desde que ele entrou em vigor, pelo menos, antes disso, né? Então esse código vem sendo refletido, esse código vem sendo debatido, esse código vem sendo esmiuçado. E aí o que entrou para revisão e atualização desse código? Qual foi, você falou em metodologia, eu quero fazer uma nota. Aliás, podia dizer que se a gente fizesse um recorte do que a Angélica falou, era mais esclarecedor do que qualquer outra coisa. Ela fala absolutamente perfeita e precisa sobre tudo que precisava ser dito, não é? Podíamos dispensar os ouvintes. Vamos encerrar o podcast? Podíamos dispensar os ouvintes da então, era maçada isso? de me ouvir. Ah, tá. Né? Mas olha que coisa interessante. Né? O que a comissão foi instada a fazer? Por Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, e sob a batuta dos relatores professor Flávio e professora Rosa. Olha só, o que a jurisprudência está dizendo? O que a doutrina chegou em acordo aqui? Então, as pessoas pensam, ou dizem, não é? Bom, essa comissão acordou um dia, foi reunida e falou, vamos inovar? Vamos tirar daqui minha cabeça, que olha, o artigo tal eu vou mudar da minha cabeça. Ora, é evidente que não foi isso, né? Nós tivemos um claríssimo comprometimento com a jurisprudência brasileira. Agora, mas o julgado tal eu não gosto. Meu caro, me desculpe, eu também não gosto de um monte de coisa. Está decidido, está feito, vou dar um exemplo aqui, né, para escapar de qualquer tipo de polêmica. Nossa, o código permitiu as uniões estáveis homossexuais. Faça-me o favor, né? Onde estava escrito lá homem e mulher, deixou pessoas. Quem em sã consciência vai ser contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Supremo decide 2010, com efeito vinculante, erga omnes e com base em cláusula pétrea. Sabe? Como também decidiu que não é possível trisal, também a monogamia se aplica a casamento e união estável, a mesma coerência a gente aplicou no código. Exato. Exatamente. Então, o que está ali
é fundamentalmente a consolidação de um trabalho jurisprudencial e doutrinário de 20 anos. Exatamente. Então, a comissão, se 180 dias é pouco para criar um código, é muito pouco. Sim. Agora, talvez em 30 dias seja suficiente para consolidar a interpretação jurisprudencial, Exato. doutrinária. Então, tempo não foi um problema mesmo. Porque, de fato, é mais do que suficiente, repito, para consolidar e positivar ideias e decisões que já vinham sendo construídas, debatidas. Agora, claro, nós do mundo do direito, o professor Flávio Tartucci repete isso, se a posição adotada não é aquela que nós gostamos, nós criticamos. E claro, faz parte, temos que criticar. Agora, nós não podemos dizer que uma decisão, que a positivação de uma decisão consolidada do Superior Tribunal de Justiça foi tirada na nossa cabeça, ou que não tem base jurídica, não tem base doutrinária, sabe? Desculpe, vou dar um último exemplo e termino aqui. Não, por favor. Quando o Supremo Tribunal Federal, o Flávio Tartucci vai lembrar o número da súmula, diz lá que o transportador de pessoas não pode alegar culpa exclusiva de terceiro, ele inovou a ordem jurídica. Quem inovou foi o Supremo Tribunal Federal. E aquilo passou aplicado e o legislador de 2002 positivou. Sim. Foi o que nós fizemos. Aquela norma que está ali no código, não foi o professor Miguel Reale que criou. Aquilo foi o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, coisas que nós colocamos ali não fomos nós, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E ainda quanto à questão tempo, se você me permite, muito rapidamente. Claro. Isso se aplica até mesmo para temas que podem parecer novidade para algumas pessoas e para uma parte da sociedade, como para mim era, por exemplo, mas que nós vamos percebendo que a sociedade estava madura para isso. Por exemplo, os animais no anteprojeto serão seres sencientes. O que é um ser senciente? É um ser que tem sentimentos, é um ser que tem emoções, que sente dor, por exemplo. E o fato de alguém ser tutor de um animal senciente soma duas diferentes emoções. A do consciente, que sou eu, a tutora, e a do senciente. Portanto, aquele ogro que quando briga no final do casamento, bate na mulher, grita com os filhos, chuta o cachorro, ele agora cometeu um ato ilícito perante a mulher, os filhos e o cachorro. Olha que interessante, a sociedade exigiu isso. E não fosse isso, nós não teríamos visto todas as manifestações. O professor Tartucci lembrou disso muito bem numa palestra que nós fizemos juntos essa semana. Toda a comoção social em torno dos animais durante os resgates da tragédia que atingiu os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Olha a comoção, até para salvar cavalo em cima do telhado. Teve uma comoção gigantesca. O que vem ao encontro do fato, em conteste, de que a sociedade queria, sim, uma modificação do status jurídico dos animais. E o segundo ponto é que o direito digital, o direito civil digital, também já estava bastante amadurecido. A Europa está discutindo a sua lei de inteligência artificial há 6, 7 anos. O Brasil já está discutindo seu projeto de lei de inteligência artificial há pelo menos 3 anos. O direito civil digital veio nessa onda, veio nessa ola do quê? De uma necessidade da sociedade. Então, eu realmente fico espantada quando as pessoas querem... Enfim, o que eu fico mais espantada não é com as críticas, essas são deliciosas, porque são aquilo que incentiva a gente a pensar. O que eu fico absurdamente irritada, para não usar outras palavras, é com as críticas que dizem precisava mais tempo, porque o tempo é necessário para que o tempo haja, e não sai daí. E aquelas expressões generalizantes. Tá ruim. O código gera insegurança. Está ruim, não aponta onde está ruim, ou ainda fala, o português está ruim. Poxa, a gente teve um dos consultores, foi um professor conhecidíssimo de português, que é o professor Jorge Miguel, conhecido, um decano dos professores de português. A gente teve num evento recente, falei, o professor Jorge Miguel, o coordenador do curso de todo o campus conhecia, foi aluno do professor Jorge Miguel. Então, às vezes, a gente vê, não, o português está ruim. Desculpa, o português que está ruim é o seu, porque quem fez a revisão foi um especialista. E aí eu quero só fazer uma rápida
A metodologia foi das jornadas de direito civil também. Exatamente Sim. igual. Mandamos as propostas gerais, é feita uma análise prévia, conciliações, consensos, e o que não tem consenso e o que não pode ser alterado, democracia, voto. Todo mundo aqui perdeu votação, todo mundo ganhou votação, ninguém saiu 100% satisfeito, porque se tivesse alguém saído 100% satisfeito... Não era democracia. Não era democracia. E, Rogério, vou fazer 2 notas. O que me mostra que a gente está no caminho certo, eu gosto muito de dizer isso. Né? Nós estamos sendo chamados, nós da comissão, de progressistas, ultra-esquerdistas, por um grupo, e de ultradireitistas por outro. Sinal de que a gente chegou no meio. Sinal de que a gente está numa visão equilibrada. E eu quero fazer uma nota aqui que eu acho interessante. O professor Angélico falou que críticas são bem-vindas e tal. E são muito bem-vindas. São muito bem-vindas. Agora, a crítica tem um conceito. Crítica é uma análise científica de um tema. Então você faz críticas positivas. Com leitura prévia, né? Porque muita gente... Críticas negativas. E aí vem o problema. A crítica, e aí é o ponto base, a crítica pressupõe uma análise, uma leitura. Então eu vi críticas, entre muitas aspas, dizendo, olha, eu não li tudo, mas eu não gostei. Ah, mas essa crítica tem até entre a ASPES. Não é só a ASPES. Né? Tem muita Então, gente... assim, sim, programas, inclusive podcast, que no final todo mundo reconhece e ri. Eu não li, você leu, vamos trocar figurinhas. Se não lê, porque a gente leu. Isso não é crítica. Desculpe, isso não é crítica. Outro dia brincaram, né? O Buna não gosta do Paulo Coelho. Eu nunca li o autor Paulo Coelho. Nunca li, e isso é um déficit meu. O homem está na Academia Brasileira de Letras, vendeu milhões de livros. Quem sou eu para dizer que o trabalho não é bom? Eu nunca li. Não por nada, um dia eu vou ler. E aí eu vou dizer, eu gosto, não gosto. O Saramago, eu li 4 e detestei os 4. Detestei os 4. Eu li e faço a crítica. Se eu acho sua crítica direito seu. A minha crítica é, se eu li e tenho várias razões para dizer por que eu não gosto. O Paulo Coelho não tem razão nenhuma para dizer nem que gosto, nem que não gosto. Agora eu acho que nós podemos dizer, olha, a mudança de um código me incomoda, porque eu sou uma pessoa que detesta mudança, tal, então eu critico qual é a mudança. É válido. Agora dizer, olha, eu não li o texto e sou contra. Ou também, desculpa, eles não vão falar, não é minha turma que está ali, então é outra turma, então vou criticar por criticar. Ou há ressentimento, eu vou criticar por criticar. Então isso e a gente sabe, né, como o direito civil, como todas as áreas, você sabe porque é civilista, nós nos conhecemos bem, né, então a gente sabe muitas vezes de onde vem a crítica, né, se fosse um outro grupo, se fosse o meu grupo, mas no momento da institucionalidade foi esse grupo e não acabou. Não começou o debate ainda no Congresso Nacional, foi pouco. Foi pouco o quê? Vai começar agora a ser discutido no Senado. Outros juristas serão consultados pelos senadores. Essa é uma boa pergunta para todos vocês. O que esperar da tramitação agora no parlamento? Olha, já que está a sorte está lançada. Não dá para esperar nada, Rogério. É processo legislativo, a sorte está lançada, realmente. Agora tem uma nota também que é um negocinho um pouquinho aborrecido. E eu falei tantas vezes em audiências públicas isso e vou repetir. Né? A gente fez audiência pública pela primeira vez na história. Porque pela primeira vez a tecnologia permitiu isso. Sim, sim. Nós tivemos um projeto. Na verdade, pela primeira vez, democrático. Sim. Não foi só a tecnologia. Não. Sim. O que eu vou dizer é que a tecnologia permitiu. Ficou no site do Senado Federal, cara pálida. Está lá. Não, então. Mas continua esteve lá. Sempre lá. Os trabalhos foram sendo postados. Então, o que a criatura precisava fazer? Olha, tem um tal de Tartucci aí, uma tal de Rosa Neri, meninos estão começando agora, tal, fazendo vamos ver o que essa gente está fazendo. Abre lá e critica, vai na audiência pública, manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um direct no Instagram e fala, olha, o artigo tal, vocês estão cometendo um equívoco de premissa aqui. Como vários fizeram. E foram acolhidos, vários foram ouvidos, vários foram rechaçados. Não, isso aqui não. Então, sabe, um detalhe, a Angélica falou, 500 instituições participaram. Algumas participaram, outras tantas foram oficiadas e quedaram-se inertes. E aí agora vem falar assim, não, alto lá, temos que ir devagar com o Andor. Calma. Eu vou dar 2 exemplos que já surgiram na primeira audiência pública, depois viraram consultores. Na OAB de São Paulo. Na OAB de São Paulo. A professora Ana Cláudia Scalchetti, que
professora do Mackenzie, conselheira da OAB, participou anteriormente do Estatuto da Reprodução Assistida, que acabou sendo arquivado. Quando nós tivemos audiência pública, que ela já chegou com o projeto. Foi tudo, claro, tudo não, porque tivemos ali alterações, mas foi o que ela propôs originalmente, está lá no projeto. E ela se transformou em consultora. E o Vicente Ataíde Júnior também, juiz federal lá do Paraná, professor da Federal do Paraná, desde o início com essa questão da situação jurídica dos animais, também participou de todas as audiências. Não foi tudo também o que ele queria, faz parte, e foi também membro da comissão. 2 exemplos. Agora tem uma que eu adoro, essa eu adoro. Esse Código Civil transformou os animais em seres sencientes. Poxa vida. Transformou os animais em animais. Olha que coisa... simplesmente, nós temos uma Constituição Federal que diz que os animais são objeto de proteção jurídica contra tratamento cruel. O que nós colocamos no Código Civil? Uma coisa a mais óbvia do mundo, Aristóteles já dizia isso, animais não são coisas. Não são coisas, eles sentem dor. Se algo sente dor, você trata com cuidado, é simples assim. E aí diz, tá, e qual é o regime jurídico que nós vamos atribuir a esses animais aqui? A falta de lei especial, o regime jurídico das coisas. Respeitada a sua qualidade de ser que sente dor. Então o animal vai continuar sendo tratado como animal, ser que sente dor. Isso. Ele pode ser negociado? Evidentemente que ele continua sendo negociado. Ele pode ser torturado, menoscabado? Não. Não como não pode desde 1988. E como não há vício redibitório, é uma atualização sobre animal. Sabe, é uma coisa... Quer dizer, não inventamos nada. Sim. Né? Não inventamos nada. Deixa só eu endereçar uma outra crítica também Por favor. Que reverbera bastante. Nós endereçamos a questão do tempo com clareza já, mas esta atualização é maior do que em comparação ao Código Civil de 2002 para o de 16. Não é. Houve mudança de mais de 1000 artigos, é um novo código. Deixa eu só Como que vocês respondem essa crítica? Deixa eu responder primeiro, porque assim, eu não tive Natal, não tive Ano Novo, não tive Carnaval, fiquei sem dormir, sonhando, às vezes eu durmo muito, eu sempre falo, mas eu sonhando com artigos. Então eu sou um dos poucos que conhece o texto inteiro, ao passo que eu vejo os debates, faltou ler um artigo mais à frente, né? Ah, mas tiraram a regra dos irmãos adotivos, surgiu uma fake dos irmãos adotivos, do impedimento matrimonial, né? Porque tem uma regra que todos os irmãos são iguais, não podem casar. Isso não é fake news, isso é stupid news. Falta ler. Aí tem aquela história, é abortista, não é abortista, o Código Civil não trata de aborto. Então eu conheço o texto. Eu ainda vou fazer esse estudo, eu estou comentando agora, atualizando obras já. Artigos, por exemplo, um artigo que dizia assim, não basta o adultério da mulher, mesmo que confessado, para elidir a presunção de paternidade. Comentava ali, 1602. Não tinha aplicação. Nenhuma. Artigos que falavam só do casamento não falavam da união estável. Dispositivos escritos de uma forma que ninguém compreende. Dispositivos não atualizados com lei do SERP, Marco Civil das Garantias, Código de Processo Civil, atualizações. Eu votei isso com mais clareza, porque não adianta só montar tabela e fazer análise de tabela estatística que não funciona. Tem que entrar no texto. Hoje, recentemente, o Carlos Elias, no congresso aqui na ASP, do IBDConte, falou em 20% de alteração. Eu acredito que uns 30%. Não é novo código, não é novo código. E muitas das interpretações, já foi dito aqui, são interpretações doutrinárias jurisprudenciais. Falar em novo código, quando eu vejo essa notícia, quem fala em novo código é que não leu o projeto e não estudou. Não estudou. Não há um novo código, há uma reforma e atualização. Me permite uma nota? Claro, por favor. Não, só para lembrar que, para além das críticas, você perguntou o que a gente espera de desenvolvimento disso. No Senado, impossível dizer, porque ele tem suas próprias regras, tem sua própria dinâmica e tem suas próprias prioridades. De repente, a economia necessita do Senado para alguma coisa mais urgente e sim, nós temos que entender. Mas... focando exclusivamente no aspecto positivo, uma das coisas que eu não esperava e que já está acontecendo foi, por exemplo, ter ido dar uma palestra para os nossos colegas da UAB em Garça, numa sexta-feira à noite, ter comentado alguns aspectos de atualização e revisão que eu tinha escolhido lá para comentar e ver aplaudido em cena aberta, assim que eu acabei de mencionar, de que, se aprovado o anteprojeto,
O homem que se recusar a reconhecer o filho e se recusar a realizar o exame de paternidade, o exame de DNA, terá a paternidade presumida. Extrajudicialmente. Extrajudicialmente. Intimado Isso foi- pessoalmente. Exato, com todos os cuidados. Também não é assim, vai atribuindo o nome de pai. Não, ele vai ser chamado pelo cartório, vai dizer, olha, até ela está dizendo que é seu filho. Não, não é. Não é. Então vamos fazer o exame de DNA? Não, também não faço. Bem, então, presumidamente é seu, se o senhor quiser ir em juízo. Que absurdo para essa discutir. inovação. Então, Presumir paternidade de quem se recusa a fazer o exame pericial. isso foi aplaudido, Tuti, aplaudido. As pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas de mais idade como eu, aplaudido. Eu fiquei comovida na hora. Eu falei, a sociedade queria isso. A mesma questão da viúva meeira concorrendo com os filhos, numa feijoada que eu estava no aniversário de uma amiga, tomando cerveja, comendo feijoada, escutando samba. Aí a amiga fez questão de dizer, olha, essa minha amiga foi da comissão de juristas, e a pessoa lá comendo um pastelzinho da feijoada, falou assim, foi bom aquele negócio que vocês fizeram, viu, de não dividir com o filho, muito bom isso aí, precisava mesmo e tal. É a sociedade se manifestando. Agora, que os juristas aprendam, né? Não são as coisas como eu quero, ou como você quer, a visão da sua bolha ou da minha bolha. Vamos ver o que acontece aí na Rua Boa Vista, vamos sair aqui na Álvares Penteado e vamos ver o que está acontecendo no mundo real. Desculpe. Ô, Rogério, só uma nota rápida também sobre essa questão do número de artigos. Mais de 1000 artigos foram alterados. Eu me ressinto desse tipo de argumento. Eu me ressinto profundamente. E me ressinto por duas razões. Porque ou quem diz isso o faz de maneira desatenta, descuidada e quase negligente, ou age com um quesinho de maldade. Quê só? Estamos sendo gravados, então você... O boicote e a canalice. Mas aí o que acontece? Né? Qual que é o ponto? Eu lembro, e eu não vou citar o nome, porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas falou uma bobagem, então eu não vou dar o nome dele. Em 2006, eu lecionava num lugar tal, e aí um professor chegou e falou assim, Bunazar, sabe que eu vou te dizer uma coisa? Eu acho que esse código de 2002 não mudou nada. Porque praticamente são os mesmos artigos. E a pessoa não consegue, às vezes, entender que as mudanças, um novo código muda qualitativamente, nunca quantitativamente. Eu brinco, nós poderíamos ter um código novinho com a mudança de um artigo. Imagina o último artigo do código diz assim, esse código será aplicado por equidade. Acabou, não é? Então, eu não tenho a dimensão. O Carlos Elias tirou uma estatística, o Carlos falou em 20, o Flávio em 30. Eu aceito, porque não fiz isso. Mas eu não sei se nós temos 30% de uma matéria que é completamente nova no ordenamento jurídico. Eu duvido que nós tenhamos. Não tem. Eu duvido. Sabe, agora, então, quer dizer, olha, onde estava pessoa, homem e mulher? Sim. Virou pessoas. Isso é uma mudança uma coisa que o STF decidiu? Convivente. Onde estava escrito, sabe? Então, eu sou muito... Judicial e extrajudicial quando já tem extrajudicialização. Eu sou um pouquinho mais conservador nesse ponto. Mas isso não é mudança. Isso não. Se nós... Exato. Eu acredito que se nós formos fazer uma análise de vírgula, tiramos a vírgula, onde estava ou seja, colocou isto é. Talvez tenhamos 30%, 40%, talvez até 70%. Não, estou exagerando. Sim. Agora, se nós formos olhar o que mudou de instituto, o que tem de instituto ordenamento novo, jurídico. O que nós inovamos? A ordem jurídica nacional. Nós não chegamos a 20% nem a pau. Vamos pegar contratos em espécie, né? Tipos contratuais novos. Que eu gostei muito do trabalho de direito contratual. Se fosse colocar aqui no meu ranking afetivo, direito contratual. Então deixa eu aumentar, que é quase a minha próxima pergunta. Dá para falar o que mudou mais, o que mudou menos, o que mudou... Dá para escalonar áreas que são... Ainda não. Não, acho que, vamos lá, acho que família foi o que mais mudou. Sim, talvez. Mas, contratos em espécie, por exemplo, foram criados 2 contratos em espécie, agora foram criados prestação de serviços digitais, que era uma proposta da professora Cláudia. Eu não vi ali, colocou dentro de prestação de serviços. E a professora Paula Forgione
que era a subrelatora da comissão de empresa, mandou o contrato de distribuição empresarial para fazer aquela distinção da agência. Assim, inclusive, muito bem construído. Então, assim, isso é obra clássica. Não era um contrato obra já social. clássica da professora. Me permita dizer, Rogério, que é um contratualista de mão cheia, um privatista. Isso não é um contrato socialmente típico, gente? Pois é. Então, será que se inovou a ordem jurídica? Então, aí você vê que houve algum contrato, nós recebemos propostas de colocar contratos desportivos, por exemplo. Não, vamos manter só aquilo que é pacífico dentro do sistema. A gente quer dizer, prestação de serviços digitais já é prestação de serviço. Agência, distribuição já tinha lá, agência de distribuição a gente destacou porque gera insegurança jurídica. Então, assim, família eu acho que teve mais mudanças. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Sucessões? Não, sucessões nós tivemos só essa discussão da concorrência sucessória. Sim. Que da nossa visão, na visão da doutrina e de quem julga, da jurisprudência, não funcionou a concorrência sucessória. A gente tem dito muito isso. Uma experiência ruim. Experiência ruim, não deu certo, a gente mandou aquilo que a doutrina, a jurisprudência acha majoritário, mas na essência, estrutura, testamento, que mudou o testamento? A gente praticamente digitalizou e atendeu as pessoas com deficiência, né? Resolvemos um ou outro problema, não vejo sucessões com muitas mudanças. Flávio, né? Aproveita que você... Tirando a concorrência, né? Claro. Porque nós também estamos sendo acusados de maus tratos às viúvas. Isso eu gostaria de explicar. Então fala, por favor, é isso que eu queria pedir para você. Olha, é uma explicação rápida, né? Porque senão, tem uma aula minha na ESA, vou até indicar, tem 2h30, tá lá no canal da ESA, uma aula magna, 2h30, e eu vi alguém comentando, Tartucci está pistola hoje. Eu tava não era um dia bom por conta justamente dessas críticas. Falar assim, a viúva não tem mais direito à herança. Não é verdade. A gente tira a concorrência sucessória do cônjuge e do convivente. E não é só da viúva, é do viúvo também. Não é a viúva não tem mais herança. Às vezes a viúva fica sem nada agora. Fica sem nada. Fica sem nada. Como se ele tivesse tirado meação, herança. Não funcionou a concorrência em relação aos descendentes, porque a concorrência em relação aos descendentes, quanto à comunhão parcial, se dá em relação aos bens particulares. Não tem o menor sentido isso. Aquela história, quando o cônjuge meia, ele não herda, ele herda no meio aquilo, a pessoa não entende nada. E na separação convencional, concorre com os descendentes, aí menor sentido faz ainda. Então a gente debateu bastante, houve uma proposta da subcomissão de sucessões, a relatoria não recebeu bem, a gente conversou com outras pessoas também, porque se eu enganar, eles não falavam entre si, a gente falava o tempo inteiro. Nossa. Isso é um engano. Houve uma metodologia demais até. Família com sucessões, contratos com empresa, todo mundo se falava muito, muito. Foi muito intenso esse trabalho. Então a gente tirou a concorrência com os descendentes, e nós achamos que deveríamos também tirar a concorrência com os ascendentes e tirar o tratamento como herdeiro necessário. Né? Porque não haveria coerência de manter como herdeiro necessário e tirar a concorrência. O Congresso pode mudar isso, agora para nós é coerente assim. Para compensar isso, a gente ampliou a meação muito na comunhão parcial. Na separação convencional, atendendo a protocolo de gênero, que foi uma preocupação nossa, a gente trouxe uma regra de divisão dos bens por esforço patrimonial comum e compensação financeira pelos serviços do lar, na separação convencional. E além disso, na sucessão, ela mantém como herdeira direito real de habitação, vai ter direito a um usufruto, no 1850, se estiver precisando, continua sendo herdeira, e vai ter uma antecipação de 10% de bens em usufruto, de novo, se ajudou nos cuidados nos últimos dias do falecido. Então, quando eu explico isso, eu fui muito rápido aqui, tem que ver a aula, parece que ficou até melhor. A gente amplia a participação na comunhão parcial, dá a divisão de bens na separação convencional. Parece que ficou melhor, não. Ficou mais protetivo. Sim. Ficou mais protetivo. Não é que parece. Ficou de fato mais protetivo do que é hoje. Não, porque a pessoa fala, parece. Porque o que acontece? Hoje as coisas. É a teoria do caos, né? A pessoa solta uma frase na internet, desperta o caos. E eu recebi, aliás, no meu Instagram, várias pessoas, me chamando até de senador Flávio. Eu também fui chamado de senador. Senador Flávio. Acho que me confundiu com outra pessoa. Como é que pode fazer isso? E eu explicando, não, isso está sendo debatido ainda. E nem era da área jurídica. O senhor acabou com a minha herança. Eu falei, não, o senhor tem que procurar um advogado. Eu nem acabei com a sua herança, né? Então, não houve a extinção do direito da viúva. A gente muda o sistema, achamos que não funcionou. Não funcionou, eu acho que você até concorda que não funcionou. Sim, concordo. Os inventários judiciais litigiosos não terminam por essa disputa.
Só terminam os consensuais extrajudiciais, que aliás a gente amplia tendo filho menor, testamento, tudo extrajudicial. Isso é um caminho nosso também. E se o nosso caminho é extrajudicialização, facilitar o consenso, a gente tem que mudar o sistema sucessório. Porque esse sistema de concorrência só gera confusão. Em resumo, a gente acaba com a concorrência, tira o tratamento como herdeiro necessário, amplia meação e participação de bens em vida e dá para quem precisa direito real de habitação, usufruto e antecipação de herança. Entendido. Muito bem. Entendido. O que mais eles destacariam que a gente pode falar aqui? Eu quero fazer uma nota, porque eu fui um dos que... Flávio e Angélica sabem disso. Lá atrás, falou, vamos ter um livro de direito digital. Ah, sim. O livro de direito digital é realmente uma questão... Eu falei, putz, direito digital, eu sou um velho, eu não gosto de coisa digital, aí já vem todo aquele preconceito. Falei, enfiar isso no Código Civil, vamos deixar isso numa lei especial, não vamos... E muita gente dizendo, mas devia ser uma lei especial, por que colocar no Código? E eu estou absolutamente convencido, faço aqui minhas homenagens à doutora Laura Porto. Estou absolutamente convencido de que, da forma que nós fizemos, não havia outra maneira senão colocar no Código. Por quê? Se nós queremos que o Código Civil mantenha, como de fato deve manter, a sua vocação de norma central do direito privado... E protagonista, que perdeu. Norma central do direito privado, e se a característica dos códigos em geral e do Código Civil em especial é a sua estruturação sistemática, faz todo sentido que nós tenhamos um livro que converse com os outros livros e faça parte desse todo orgânico e sistemático que é o Código Civil. Então, essa crítica de que não deveria... são disposições confusas. Eu não vi nada confuso. Eu também não. Não tem absolutamente nada Eu confuso. também tinha resistência. A Angélica também é especialista nesse assunto. Acho que pode trazer contribuições. Além dessa questão do protagonismo, eu ouço alguém dizer, mas vai se desatualizar. Nós vamos deixar do jeito que está agora? Que a formação do contrato é contrato por carta epistolar? Não tem nada de herança digital, patrimônio digital. E, sinceramente, desculpe dizer isso aqui, eu sou um ignorante em tecnologia, a Angélica me corrija mesmo, sem nenhum problema. Falo sinceramente, sem ter ensaiado nada. Eu li esse livro inteiro digital. Foi o último que eu li, né? Eu não vi nada ali que vai se desatualizar. Tá ali dizendo, tem que ter transparência, não pode se intrometer na coisa. O que vai... Eu não vi nada que tipo assim, os bits. Eu não vi gigabyte, eu não vi disquete ali, pendrive, eu não vi nada assim. Disquete digital, tente cortar essa parte para os nossos espectadores. Eu não vi nada disso, pô. Não virem isso. Não virem isso. Eu não vi. Disquete, não tá escrito lá, a inteligência artificial do chat GPT, não tá escrito, pô. Quando se preocupa, quando a sociedade se preocupa, e é a sociedade que se preocupa, porque nós juristas só instrumentalizamos, quem se preocupa é a sociedade, com as questões de novas tecnologias e as questões digitais, isso tem diretamente a relação com a nossa segurança. Nós estamos tão inseguros em relação a isso, como estamos inseguros quanto a possibilidade, por exemplo, de venda de embriões. Uhum. Nós temos dúvidas quanto a isso, nos sentimos inseguros, porque tudo isso é novo para nós. É fruto de tecnologia? Sem dúvida é fruto de tecnologia. Mas não é isso que nós estamos discutindo no direito civil digital. Nós não estamos discutindo tecnologia, isso quem discute é o pessoal de engenharia da computação, ciência da computação. O que nós discutimos é quais são as regras, os princípios, os limites fundamentais que vão nos trazer segurança. E aí entram o que pode e o que não pode, que são os limites que o Maurício Punazat está se referindo. Quais são as regras que vão orientar a utilização? Porque tecnologia você pode usar para qualquer coisa, para tudo. Mas quais são as regras que permitem usar para que a sociedade fique melhor? E o que nós vamos ler nesse livro de direito digital é basicamente o que a gente já vem lendo há algum tempo quando se trata de novas tecnologias. Transparência, auditabilidade, responsabilidade de quem criou, condições de interoperabilidade.
Ou seja, para que as pessoas não se tornem ilhas completamente isoladas aqui na minha interoperabilidade, só eu me relaciono, ali não consigo me relacionar. São essas as regras que estão criadas. Criadas essas regras, vamos usar a tecnologia em conformidade com ela. E principalmente o que esse livro resgata é a importância da ética no centro do debate. A ética não está só no centro do debate dos direitos à personalidade ou dos seres sencientes, ela está no debate do mundo digital. Ela está lá no debate que a União Europeia fez e aprovou agora há pouco tempo a sua lei de inteligência artificial. Ela está lá no centro do debate do nosso projeto, cuja comissão trabalhou sob o comando também de um grande ministro, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, entregou seu trabalho em dezembro de 22, se não me engano, e foi embora e pronto. Agora, o que eu gostaria de reiterar, e vou me atrever a falar em nome da comissão, é que o nosso trabalho não acabou. Exato. O nosso trabalho tem toda uma trajetória para ser cumprida junto ao Senado e junto a todas as instituições sociais que quiserem debater o assunto. Nós firmamos um compromisso entre nós mesmos, muito mais do que publicamente ou por escrito, de que estaremos à disposição do Senado, estaremos à disposição da Câmara, estaremos à disposição da ASP, da OAB, da ESA, de quem quiser conversar. É por isso que me causa tanto espanto as lacrações na rede social, e é por isso que nesse congresso recente que o professor Tatu se referia, eu própria fiz esse convite à ASP, assinar a nota dizendo que isso, aquilo, aquilo outro, que todo mundo leu a nota, não preciso dizer o que está lá. Ok, tudo bem, é uma manifestação democrática. Mas por que não chamou a gente para conversar? Nós estamos inteiramente à disposição. E não é Angélica Carlini, não. É Flávio Tatucci, é Maurício Bunazara, é Rosa Neri, é Mário Delgado, Zé Fernando Simões. Estamos todos à disposição para conversar. Então fica aqui o meu convite para a sociedade conversar com a gente. Rogério, só pontuar 2 temas aqui, que são temas muito relevantes, que entraram no livro Direito Digital, e eu até fiz essa recomendação. Assinaturas digitais. Esse tema está em lei específica. O Código Civil tem um papel de centralidade para praticamente tudo. Isso é bastante importante, inclusive para a ASP, que temos assinador. Sim. Um dos nossos produtos mais usados hoje em dia. Inclusive, fazendo aqui um jabá interno, eu tenho, é o que eu uso. Né? Eu uso daqui. Eu daqui. E esse tema tem que estar no Código Civil. As pessoas não sabem nem onde está a classificação avançada, qualificada e simples. Tem que estar no Código Civil, tem que trazer para o Código Civil. Esse é um tema que deve estar no Código. Agora, existe um tema que é urgente estar no Código, que é o tema do e-notariado. Que é o tema das escrituras públicas digitais. Notariais, perfeito. Isso, excelente. esse tema está num provimento, está lá no Código Nacional de Normas, era o provimento 100. E vamos lá. Sendo usado de uma forma desenfreada já. Isso virou normalidade. E vamos lá, esse provimento foi feito na pandemia, isso é reserva de lei especial, de lei federal. Esse provimento, hoje, é que na época a gente não falou, ele é ilegal e inconstitucional. Mas era necessário na época. Sim, mas a gente precisa trazer isso para o código. A gente aprende isso na crise. Sim, tem que ser regularizado, com certeza. Urgente. E não é lei especial, tem que ser no Código Civil. Código Civil, me espanta isso. Eu quero fazer assim 2 observações de comportamento contraditório. Civilista contra o Código ter um papel de protagonista. Não é possível. Talvez se estivessem conosco na comissão, não estariam com essa defesa. E outro, o Código Civil vigente não tem nada de democrático. Tivemos, como dito aqui, primeira vez que mulheres participam. Então, gente que é ativista de movimentos democráticos contra a renovação do Código, defendendo um Código antidemocrático. E machista. E machista. E mulheres que defendem o direito das mulheres. Nós temos vários artigos sobre o protocolo atacando de mulheres gênero, que participaram da comissão. E atacando mulheres que participaram e atacando o código, o primeiro código renovado com mulheres. Então é uma contra... Talvez se estivessem conosco não fariam isso. Eu vou dizer uma coisa, só vou discordar de uma coisa do Tartucci. Os civilistas não são contraditórios. Isso é um absurdo falar. Sabe por quê? O Rui Barbosa chamou o Clóvis Bevilacqua de analfabeto. Porque ele não foi eleito para fazer o Código Civil, não foi escolhido para fazer o Código de 1916, ele chamou o Clóvis Bevilacqua de analfabeto. Isso voltou, né? Também fomos assim. E aí, quando o Código de 2002 foi feito, a doutrina inteira dos que não fizeram parte, evidentemente, detonava o Código Civil. Quantos artigos, deficiências, insuficiências,
esse código é um problema, esse código tem burrice, isso é uma estupidez. E agora o código, ele se consolida, ele vira a maior obra de arte. Exato. E agora nós somos os incompetentes. Então os civilistas são super coerentes. Haja um código novo, será xingado. Exato. Então, quer dizer, mantenhamos a constância. Temos gente assim que criticava o código de 2002. Agora está elogiando como se fosse agora uma elogia, obra de arte. Exato. Mas a gente consegue identificar, né? Isso a gente sabe. Interna corporis a gente sabe, a gente comenta isso, né? Então há uma contradição. E eu vou falar agora, tenho falado muito isso, eles sabem, nós somos todos aqui acadêmicos. A academia vive uma bolha totalmente assim, eu lamento muito isso. Cada um na sua bolha, muito distante da realidade. Não é a academia, desculpa, com devido respeito, desapontar aqui muitos acadêmicos. Eu também sou professor. Essa iniciativa é do legislador, é da institucionalidade, não é da academia. Eu lembro alguns movimentos de gente que tentou, né, fazer esse boicote, e o boicote foi mal sucedido e perde o trem da história, né? Então, temos um código, temos que debater a revisão desse código, e a ideia agora é que cada um, dentro das suas possibilidades, faça sugestões. Eu mesmo, eles todos aqui, nós temos coisas que nós discordamos, né? Por questão de coerência, eu até comentei, né? Eu particularmente, pessoalmente, por regra de compliance minha, eu vou defender o que eu perdi. Como foi feito, aliás, na Lei da Liberdade Econômica que nós atuamos. Como foi feito no RJET que nós atuamos, né? Mas precisamos de um ou outro reparo. Precisamos de alguns reparos. O boicote é que é algo que... Eu vou citar, para finalizar, um exemplo. O saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo escreveu um artigo quando o projeto estava tramitando, apontando aquilo que ele achava que precisava ser alterado. Críticas duras e pontuais. Artigo tal, isso aqui está ruim por isso, falta isso. Isso é valioso. Isso é maravilhoso, né? É um jurista que empresta toda a força do seu gênio no sentido mais puro, se esforça para construir uma solução, para colaborar para o país e apresenta suas propostas, que foram, inclusive, muitas delas acolhidas agora. Sim. Esse artigo do professor Antônio Junqueira de Azevedo foi acolhido agora. Do 422. Exatamente. Sim. Foi acolhido agora pela nossa comissão. Então, eu acho que valeria a pena, antes de atacar o código, não ataque o artigo, melhore o artigo, vamos colaborar para isso. Exato. Quem sabe daqui a 20 anos não é a sua ideia que germine como essa do professor Antônio Junqueira. E eu falo isso para alguns amigos aqui que vão se identificar com o que eu vou falar, principalmente se você foi orientando o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Valeria ler o que ele escreveu e ver o artigo 422. Né? Eu acho que seria interessante. E isso corrobora que muitas das contribuições que nós tivemos em audiência pública foram riquíssimas. Pessoas, colegas, advogados, professores, enfim, magistrados, que colocaram, se debruçaram, fizeram um PowerPoint, levaram lá na comissão e disseram, olha, aqui era desse jeito, eu sugiro que seja assim. Trabalhos que foram imediatamente abraçados pela comissão, que disse, pô, me dá esse material, vamos trabalhar em cima disso, vamos pensar em cima disso. Não houve o menor ponta de, não quero, porque foi sugerido por A, por B ou por C. Até porque não havia espaço para isso num ambiente que se propunha a dialogar com tantos. O que decepcionou foi que acabou sendo um número pequeno. A gente esperava muito mais contribuições. Mas ainda hoje, vez ou outra, estoura no meu WhatsApp, gente agradecendo. Recentemente, um pesquisador da FGV que fez sugestões, encaminhou no momento certo, encaminhou pela FGV as sugestões e teve uma das sugestões acolhida, mandando o WhatsApp para agradecer. Eu falei, não agradece. Eu falei, isso foi democrático. Trabalho cívico. Eu falei, não agradeço. Eu é que te agradeço ter participado. E ela, um menino, professor, doutor na Faculdade de Direito da FGV. Então, é isso. Tem espaço para participar, sendo agora nomeada a comissão pelo Senado da República, que vai cuidar disso, Comissão de Senadores,
tem espaço para participar, deve ter novas audiências Com certeza. acontecendo. Nós vamos em todas, com certeza absoluta, estaremos em todas. E que venham as participações e as contribuições. Mas, por favor, as sérias, tá? As outras a gente... Para lacrar nas redes sociais, não, por favor. Dá uma preguiça isso. Olha- Deixa eu só trazer uma rápida contribuição, que eu tenho que fazer uma homenagem aqui. O Fernando Gabur, que é promotor de justiça da Bahia, na audiência pública também lá na Bahia, ele trouxe uma série de propostas para testamento em braille, testamento da pessoa com deficiência. O Mário Delgado acatou como subrelator em sucessões. Todas as propostas dele são necessárias, urgentes, todas acatadas, né? Então, quer dizer, outra contribuição que surgiu em audiência pública de alguém que participou do anteprojeto, que merece também todos os aplausos. Acho que no Congresso Nacional nós temos aí mais uma chance, né? Isso vai seguir para que os juristas contribuam e que façam um trabalho de colaboração para melhorar a lei civil brasileira, que foi justamente o trabalho que nós fizemos. Olha, eu acho que essa conversa superou as expectativas, porque tenho certeza, tenho plena convicção de que nós endereçamos aqui hoje as questões mais importantes, mais incandescentes, tanto do que aconteceu desde 2023, com o que pode acontecer, ou ainda está em tramitação, vai começar o processo legislativo no parlamento, ainda há espaço para discussão. Isso é salutar, isso é extremamente positivo, e por isso que esse episódio realmente eu acho muito importante. Mas, infelizmente, eu preciso terminar. Sim. E eu queria terminar com uma Tempo nota. boa. Eu queria pedir para cada um de vocês mais uma nota. Eu vou repetir a pergunta com que eu comecei o episódio 10, com o episódio 10 do ASP Talks para o professor Simão, já sobre a reforma do Código Civil. O que representa na vida acadêmica de vocês, na trajetória de vocês, fazer parte dessa comissão, já adiantando o agradecimento por ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio. É a maior missão da minha vida. Maior missão profissional, pessoal, acadêmica. Flávio Tartucci, eu falei isso lá para o senador Pacheco, quando eu andava lá pelas ruas de Passos, Minas Gerais, nunca poderia imaginar, lá onde eu morava, na rua Cristiano Stocker, estudando no Colégio Imaculada Conceição, lá em frente de casa, nunca poderia imaginar, criança, adolescente ali, que teria um sonho, essa oportunidade, nem sonharia de ter essa oportunidade de poder alterar, melhorar e resolver vários problemas da lei, que é a lei, sem dúvida alguma, mais importante do direito brasileiro, e em todos os países em que há Código Civil, é a lei mais importante do respectivo país. É algo até indescritível, mas em poucas palavras, a maior missão que eu tive a oportunidade na minha vida de receber. Não tenho nem como dizer. Eu decidi ser civilista no primeiro semestre da faculdade de Direito, e veja, eu fiz Direito de 78 a 82, na Faculdade Paulista de Direito da PUC de São Paulo. No primeiro semestre, em 78, eu resolvi que ia ser civilista, porque aquele negócio era muito interessante, era muito dia a dia. Quando é que aquela Angélica, filha de uma família muito simples, eu sou a primeira geração da minha família que faz, meus primos, a primeira geração que tem curso superior, eu não tenho tio médico, tio advogado, essas coisas, isso é muito chique para a minha família. E quando é que aquela jovem estudante de Direito lá da PUC, em 78, imaginou que um dia se sentaria numa comissão com todos os mais ilustres civilistas do país? Eu brinco sempre dizendo, principalmente para os meus alunos, que em algumas fotos que eram tiradas, que eram retratadas ali nas reuniões da comissão, então as pessoas lado a lado, assim, eu olhava e falava, gente, isso não é uma foto, isso é a minha prateleira, porque todos os meus livros estão aqui. Rosa Nery, Cláudia Lima Marques, Maurício Bunazar, Flávio Tartucci, que ainda me manda os livros de presente, eu preciso comprar. Nossa, eu falei, a minha biblioteca está aqui, né? Então, mas imediatamente eu me lembrei de uma lição que eu, quando professora de Direitos Humanos, dava para os meus alunos. Lê o discurso de Ulisses Guimarães no 5 de outubro de 1988. Todos os meus alunos de Direitos Humanos tiveram que ler o discurso. E lá ele diz, a nação nos confiou uma missão e nós a cumprimos com coragem, com dedicação e com amor. Eu honro a memória do deputado federal Ulisses Guimarães dizendo isso. A nação nos confiou uma missão e nós a cumprimos.
E para mim, Angélica, com certeza, a maior missão da minha vida. Muito, muito, muito mais do que eu possa ter sonhado um dia. Por isso eu agradeço ao Flávio Tartucci, agradeço ao ministro Salomão, agradeço à ministra Rosanelli, ao ministro Belize por terem confiado no meu trabalho, viu? E seguimos à disposição. E parabéns à ASP pelo trabalho que vocês fazem. Eu vou dizer só uma frase para finalizar. Quando eu tive a ocasião de participar, de ajudar na Lei da Liberdade Econômica, eu achei que eu tinha tido a maior honra da minha vida profissional. E eu tive a chance de colaborar para o Código Civil. Então, imaginem só. Então, sem dúvida, motivo de júbilo e algo inesquecível. Se não der nada certo... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque para nós e para o debate do direito civil, colocar o direito civil na pauta e para nós... Sabe quando alguém tem essa imagem na internet, o sujeito está correndo a maratona e tá quase para passar a linha de largada, ele começa a comemorar e não passa a linha de largada porque ele quer aproveitar aquele momento. Mais ou menos no final era a sensação que a gente tinha. Então, se nada der certo, deu tudo certo. Foi histórica essa jornada, está sendo histórica. Vai dar certo, apesar desse meu discurso, vai dar certo, mas é algo sensacional, uma grande jornada da nossa vida. Bonito ouvir isso, eu fico feliz por vocês, o trabalho que vocês têm feito realmente é nobre, o que quer que aconteça, o que vocês fizeram é sem precedentes, vocês estão de parabéns e mais uma vez, obrigado por sempre aceitar os nossos convites. Obrigado. E quando necessário estaremos aí mais conversando de novo, debatendo de novo, enfim, como dito, é a lei mais importante que nós temos no país, é isso. Muito obrigado. Ficamos por aqui, acompanhe nas redes os nossos próximos episódios. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.